O nosso trabalho apresentará para vocês o relatório de experiência inovadora que desenvolvemos aqui na Paraíba, mais precisamente na cidade de Campina Grande. O nosso trabalho teve por título Aprendizagem baseada em problemas, a relevância do reconhecimento de saberes ao protagonismo. Entendemos que esse trabalho ele está diretamente relacionado ao que o 26º Congresso Internacional de Educação à Distância traz como tema, explorando a variedade de estratégias ativas na EAD. Estiveram envolvidos nesse trabalho a professora Eliane Félix da Costa Santos, a professora Isabel Cristina da Nóbrega Figueiredo e eu, Emiliano Gabriel Macedo. O SESI tem por finalidade ofertar cursos livres em EAD com fins de capacitação profissional continuada. É uma estratégia não apenas de aperfeiçoamento profissional, mas, sobretudo, uma possibilidade de favorecer a relação interpessoal entre colaboradores, a partir da proposição de ações voltadas à construção de saberes. O propósito da instituição é contribuir para a sustentabilidade da indústria, atuando como agente transformador da sociedade. E a visão ser referência para a indústria e sociedade nos serviços prestados, ampliando a sustentabilidade até 2024. As metas institucionais para aquele ano, para o ano de 2019, eram uma prospecção de 2.100 matrículas realizadas na modalidade EAD, uma redução do índice de evasão, que não deveria ultrapassar 20%, e nós tínhamos, para aquele ano, um portfólio de 10 cursos na modalidade EAD, como vocês já bem sabem, mas cursos na categoria livre, né? Certo? Eram cursos livres, cursos rápidos, mas cursos de uma importância muito grande no desenvolvimento, no aperfeiçoamento profissional do público que nós atendemos. Para podermos ressignificar esse processo de aprendizagem, nós partimos da definição do currículo baseado na combinação dos modelos centrados no estudante e no professor, modelos esses sim relacionados à metodologia ativa dentro da estratégia de aprendizagem baseada em problemas. Daí haveria-se a aplicação de uma avaliação diagnóstica logo no início do processo, nós veremos isso mais à frente no fluxo. Depois dessa avaliação diagnóstica, a validação e reconhecimento das competências apresentadas durante essa avaliação diagnóstica, após essa avaliação diagnóstica, melhor dizendo, e o direcionamento para complementação e acompanhamento dos estudos na plataforma EAD. E aí entra o papel fundamental do tutor. O tutor que está presente desde o planejamento inicial, muito antes do próprio curso, dos próprios cursos iniciarem, e vai acompanhar desde o processo de matrícula realizado pelo pessoal, né, administrativo, técnico-administrativo, mas acompanhando porque ele precisa filtrar, conhecer o seu público mais precisamente, vai partir para o planejamento, desenvolvimento das estratégias, vai visitar in loco as indústrias para poder ter subsídios para exatamente preparar essa avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica seria elaborada a partir de problemas simulados reais desse aluno, trabalhador da indústria, onde ele poderia reaver todo aquele conhecimento de vida, os conhecimentos oriundos pelas experiências pessoais e profissionais, e ele deveria aplicar ali, naquele momento, ainda naquela avaliação diagnóstica. E ainda teríamos como ressignificação desse processo de aprendizagem a avaliação final para verificarmos se de fato durante o curso o aluno haveria desenvolvido habilidades e competências relacionadas aos objetivos daquele curso, os objetivos que também estavam registrados dentro da matriz de design instrucional. Então, para isso, nós levantamos um problema. É possível, então, ressignificar a aprendizagem
e reduzir os índices de evasão dos estudantes vinculados às indústrias atendidas pelo Polo de Campina Grande nos cursos de aperfeiçoamento profissional ofertados gratuitamente pelo SESI Paraíba, na modalidade EAD, utilizando-se da metodologia ativa como estratégia de aprendizagem baseada em problemas, ABP, aí era a questão, né? Exatamente o que a gente vai apresentar para vocês, o fluxo e depois os nossos resultados. Então, na estratégia de aprendizagem baseada em problemas que adotamos, o currículo está organizado baseado na combinação dos dois modelos como centro. Tanto o estudante, ele é centro desse processo, como também o professor tutor é centro desse processo. O aluno, a partir do momento em que ele vai definir que curso ele vai aprender, ele vai querer se aperfeiçoar, e o professor como um orientador, o que vai propor as situações, problemas, o que vai apresentar as trilhas de aprendizagem depois daquela avaliação diagnóstica, proporcionando toda essa trilha, todo esse desenvolvimento, todo esse processo de aprendizagem, nas etapas, principalmente nas fases iniciais, como um espelho para o próprio aluno. Muitas vezes eles se matriculam, sim, nesses cursos, achando que vão se matricular apenas por se matricular, porque, na verdade, eles subentendem que, pelo título do curso, eles já sabem daquilo. E quando chegam exatamente na fase de avaliação diagnóstica, é revelado, né? Muitas vezes esse véu ele cai, né? É revelado para ele que nem tudo o que ele pensava saber, né, na verdade, não foi evidenciado. Ele precisaria, de fato, passar por esse curso, principalmente pelos conteúdos, pelas temáticas que foram atestadas insuficiência, né, de conhecimento para aquela temática, para aquele conteúdo. Nós temos aqui o fluxo do processo, que é, como eu falei para vocês, ele vai desde o momento aqui da prospecção de matrículas, passando pelo cadastro, credenciais de acesso, e aqui entra de fato a história do tutor. Planejamento, ele vai observar números de matrículas, empresas atendidas, etc., providenciar o envio de credenciais, tutoriais de acesso à plataforma, e vai começar de fato a elaborar o seu planejamento aqui. Aí é onde ele vai construir a sua matriz de design educativo, de forma que essa matriz atenda o público-alvo, né? Os alunos matriculados, os tutoriais de acesso e os testes de conhecimentos prévios, que aí é aquela história que eu falei para vocês ainda há pouco. O tutor, com base nas informações de cadastro, ele vai visitar essas indústrias para conhecer até um pouco mais do dia a dia, da rotina profissional desses alunos, para preparar de fato esse teste de conhecimento, essa avaliação diagnóstica, para quando o aluno se deparar com ela, eles possam, né, se sentir até acolhidos pela própria avaliação, desmistificar até um pouco essa avaliação, desmistificar essa questão da avaliação da prova como classificatória, né? Depois dos testes de conhecimentos prévios, nós teríamos a validação das competências. Esse tutor faria análise, claro, com a ajuda também do próprio sistema, do próprio portal, para verificar quais competências foram atestadas, se todas foram atestadas, se nenhuma foi atestada, e aqui, de fato, agora, orientar em que situação o aluno agora passaria a estar. Se ele estaria em processo ou se ele já teria 100% das competências reconhecidas ainda na avaliação diagnóstica. Então, se ele não tem 100% das competências reconhecidas, ele entra nessa trilha na cor verde, chamada em processo. Ele começa a estudar conteúdos que estão faltando, que não foram verificados, as competências que não foram verificadas na avaliação diagnóstica, e aí o tutor faz essa orientação individualizada mesmo, personalizada,
de forma que é um atendimento mesmo particular, por mais número de alunos que ele tenha, mas aí ele tem essa possibilidade com base no que foi atestado na avaliação diagnóstica. Então, o trabalho de tutoria e a preparação desse aluno para que essas lacunas apresentadas possam ter sido preenchidas, sanadas, essas dúvidas, e ele ser submetido à avaliação final e certificação. Para aqueles que tiveram 100% das competências já reconhecidas na avaliação diagnóstica, os conteúdos, né, do curso e a tutoria ela é opcional, mas a avaliação final não. A avaliação final, de fato, ela vai também abordar as competências, agora de uma forma diferente do que ele viu aqui, da forma como foi elaborada na avaliação diagnóstica, aqui nos testes de conhecimentos prévios, que de fato onde ele vai poder, de fato, mostrar que ele tem essas competências. Ele vai ser submetido a essa avaliação final e também a certificação. Nos testes de conhecimentos prévios, é aquilo que eu também já falei aqui, o estudante foi desafiado a utilizar os conhecimentos que ele traz consigo, oriundos das experiências adquiridas ao longo da vida pessoal e profissional, para solucionar a situação, problema proposto no AVA, né, no ambiente virtual de aprendizagem. E aqui está mostrando, revelando exatamente o que objetiva, né, a intenção desse momento, que é apresentar a esse estudante como um espelho o seu estado atual de competência naquilo que fora proposto. E para o tutor sobre o nível de proficiência do estudante ou dos estudantes também, já que ele vai acompanhar mais de um, e quais os objetivos educacionais não foram alcançados ainda nesses testes de conhecimentos prévios. Do total de alunos matriculados no ano de 2019, apenas 8,33% apresentaram 100% das competências já no teste, na avaliação diagnóstica. Então, esses 8,33% das matrículas já estavam dispensadas dos conteúdos e da tutoria e foram submetidos direto para a avaliação final do curso. Reiterando que esses cursos que a gente se refere aqui são cursos livres, cursos na modalidade livre, cursos à distância, cursos de aperfeiçoamento profissional para os trabalhadores da indústria e seus dependentes. Então, como eu mostrei lá no fluxograma maior, que estava, depois da validação das competências, quem ia para a fase em processo, aqueles que não tiveram 100% das competências reconhecidas, e os que tinham 100% das competências reconhecidas e passariam para essa nova etapa. E por fim, os resultados, né? No final do ano de 2019, tivemos um total de 3.270 matrículas, já ultrapassando aquela prospecção inicial. Dessas 3.270, 2.986 foram matrículas com conclusão, apenas 284, que perfaz 8,68%. Também percebemos que no início a gente não poderia ultrapassar 20% de evasão, e tivemos então só 8,68%. Desses 2.986 alunos matriculados, 2.400 foram aprovados e 586 não obtiveram aprovação. Para maiores esclarecimentos, vocês devem receber, né, o e-mail de contato com a equipe, caso achem necessário. E desde já estamos gratos de participar do congresso, de apresentar, né, essa experiência maravilhosa que tivemos e que ela vem se aplicando aí, né, desde 2019 de forma muito satisfatória, tá bom? Então eu agradeço a sua presença, né, e até a próxima, e estamos à disposição de vocês, tá bom?